Na transição do século XIX para o século XX, acompanhando o declínio do regime monárquico e a ascensão do movimento republicano, pontificavam no humor gráfico nomes como Cristiano de Carvalho, Celso Hermínio, Jorge Colasso, Leal da Câmara, que prosseguia a notória carreira internacional em Paris, e, sobretudo, o grande Rafael Bordal Pinheiro, figura tutelar, cujo magistério continuará a determinar ainda por muitos anos os caminhos da caricatura portuguesa. No início do século XX, outros nomes despontaram no desenho humorístico. Alonso, Manuel Monterroso, Alfredo Cândido, Rocha Vieira, Hipólito Colombo e, com particular sentido de ruptura, um grupo coimbrão organizado em 1909 em torno do jornal licial O Gorro, que procurava vias divergentes do rafaelismo dominante numa linha de evolução que pronunciava já algo de moderno. Incluíam-se neste grupo Cristiano Cruz, Correia Dias e Luís Filipe. 1911. Implantada a República havia um ano, Leal da Câmara regressou do seu exílio parisiense e foi acolhido em Lisboa por um grupo de jovens artistas como mestre de uma nova estética já não tributária do legado de Bordal Pinheiro, mas pré-expressionista. Na revista humorística, a sátira foi-lhe dedicada a homenagem e capa por Francisco Valença, no mesmo número em que se publicou o primeiro desenho de Almada Negreiros, discípulo de Celso Hermínio e de Cristiano Cruz. Confluindo o reposicionamento estético com uma nova consciência profissional, foi ainda nessa revista que veio a público o anúncio da criação de uma sociedade de humoristas portugueses. E foi também em 1911, em março, que numa exposição de arte livre se destacou Américo Nunes, apontando o desenho como um dos esteios mais sólidos de afirmação do modernismo que despontava. A convergência em torno de Leal da Câmara frutificou logo no ano seguinte. É de janeiro de 1912 o regulamento do Salão dos Humoristas Portugueses, verdadeiro documento de intenção corporativa a que nem faltava o código deontológico. A 9 de maio inaugurou-se no Grêmio Literário o primeiro Salão de Humoristas Portugueses, a que compareceu o Presidente da República, Manuel de Arriaga. Participaram 28 artistas com 330 obras, no equilíbrio entre a homenagem ao passado, através das obras de Bordal e de Celso Hermínio, e as propostas modernizantes dos novos, que em bloco se opunham à estética naturalista dos botas de elástico. Leal da Câmara não esteve presente, expondo individualmente no Salão do Teatro Nacional Dona Maria. Em junho de 1913, de novo no Grêmio Literário, realizou-se o segundo Salão dos Humoristas com a participação de 29 artistas e 329 obras, vendidas a preço entre 1 escudo e 20 centavos e 40 escudos. Teve mais visitantes que o salão anterior, mas a ausência de dignitários políticos deslustrou este publicamente. Talvez por isso, as críticas negativas ao novo movimento gráfico foram mais insistentes, mesmo da parte de caricaturistas como Alberto de Sousa, um dos botas de elástico. Leal da Câmara participou e registou-se a primeira presença feminina com Miri Pozos. A designação de humorista firmava-se como bandeira de renovação e de congregação artística entre várias disciplinas e modos de arte, contrapondo-se ao que, no passado, fora o ofício limitado de caricaturista. O terceiro Salão dos Humoristas, anunciado para 1914, não se realizou. Correia Dias expôs individualmente e o jornal monárquico Papagaio Real congregou as colaborações de Almada, Barradas e Stuart, no ano em que o movimento que vinha desde 1912 parece ter enfraquecido. Foi preciso esperar por 1915 para que, já não em Lisboa, mas no Porto, se realizasse uma exposição de humoristas e modernistas no Salão de Jardim Passos Manuel. Já não foi uma iniciativa da Sociedade dos Humoristas, entretanto desaparecida, mas fruto de iniciativa particular e local. Os humoristas cediam o passo na liderança na vanguarda aos modernistas e futuristas de Orfeu. O campo artístico dispersava-se, mesmo entre os novos. Também no Porto foi em torno de Leal da Câmara que se dinamizou o meio artístico. Nesta cidade congregou à sua volta o grupo de fantasistas que expuseram pela primeira vez em janeiro de 1916 no Palácio da Bolsa.
Pretendendo ser uma Bauhaus portuguesa, mais eclética que os humoristas e sem relação orgânica com eles, este grupo elaborou estatutos e editou um jornal humorístico, o Miau. Em maio deste ano, ainda no Porto, realizou-se o segundo Salão dos Modernistas, iniciativa do mesmo grupo que deixou cair o humorismo sem o rejeitar. Em Lisboa, os novos misturavam-se aos botas de elástico nos salões das belas artes. Stuart troçava dos futuristas, cada um procurava o seu caminho. Foi em Lisboa que, em 1917, estalou o escândalo com a primeira Conferência Futurista de Almada Negreiros, mas era no Porto que o movimento modernista parecia mais consolidado, com uma exposição coletiva sobre arte e guerra, levada a cabo pelos fantasistas de Leal da Câmara. E foi ainda no Porto que, em finais de 1919, se realizou o terceiro Salão de Modernistas, dominado pela presença de Eduardo Viana e sem relevância dos humoristas. Em Lisboa, em julho do ano seguinte, o terceiro Salão do Grupo dos Humoristas Portugueses, realizado no Teatro de São Carlos, ainda que concorrido em participação, contando-se a estreia de Bernardo Marques, veio confirmar a dissolução do grupo ao confinar o desenho humorístico a uma pequena secção num certame generalista. À entrada dos anos 20, o movimento dos humoristas, tal como o regime republicano, tinha perdido ímpeto e coesão. Um quarto Salão dos Humoristas Portugueses, realizado em Lisboa em junho de 1924, foi uma pálida imagem das iniciativas anteriores. Os modernos, por muito tempo confinados a galerias como a da Ilustração Portuguesa ou do fotógrafo Bobon, começavam a entrar na Sociedade Nacional de Belas Artes, ainda que as grandes montras de arte contemporânea fossem o Bristol Club e a Brasileira do Chiado. A 13 de maio de 1926, Francisco Valença lançou a público o primeiro número do Sempre Fixe, iniciando outra fase do desenho humorístico e da caricatura em Portugal.